Boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Vamos continuar falando sobre o curso de formação do terapeuta e parapsicólogo do Sistema Grisa. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, prazer em retomarmos novamente esse tema, mas como nós temos agora em agosto, iniciando uma turma nova, a turma chamada 2015. Aqui em Florianópolis, né? Aqui em Florianópolis, isso. Mas em todo o Brasil nós sempre temos cursos começando. Ok. Então, sejam todos bem-vindos os novos alunos. Doutor Pedro, vamos começar então falando sobre as pessoas que colaboraram e contribuíram nesse processo de criação e formação do Sistema Grisa? Bem, eu sempre costumo dizer que, na verdade, o Sistema Grisa nasce das três correntes, ou as três formas de estudar a paranormalidade desenvolvidas aqui no Brasil por escolas parapsicológicas, tanto a escola católica, quanto a escola espírita e quanto a escola independente. Então, nós temos os colaboradores dessas escolas, os maiores pesquisadores dessas áreas todas, somos no nosso início, inclusive na estruturação do próprio Sistema Grisa, porque o nosso objetivo é observar esses fatos de uma forma bem objetiva. E aí, para nós, eu sempre digo que para mim não importa a opinião de ninguém, mas interessa a opinião de todos. Muito menos a minha opinião importa, porque importa perceber como tudo isso funciona. Então, nós estamos aí para darmos continuidade a esse processo, aprofundando mais. Por isso hoje nós temos inclusive o primeiro e o segundo ano é pós-graduação, e estamos fazendo monografias que aprofundam isso, para a gente realmente dar uma ênfase maior e produzir melhores resultados em todas as áreas em que a parapsicologia interfere na vida humana. Quando o senhor iniciou o desenvolvimento do Sistema Grisa, a família teve um papel importante nesse processo. Ah, sim, perfeito, porque é o seguinte, veja, como eu sempre estive muito ligado à família, até porque eu digo que sou filho da roça, mas acima de tudo, porque a família é importante para todo mundo, e para mim foi importante porque, especialmente ao estudarmos os conteúdos do segundo ano do curso, eu costumo dizer que eu casei com uma pragmática esperada menino, e eu era idealista esperada menina. Depois, a questão também que os dois filhos eram pragmáticos, minha esposa pragmática, e era o único idealista no meio deles. Então, também me permitiu observar, e eu sempre comecei o estudo da personalidade baseado na percepção de como acontecem os fenômenos psicológicos, etc., dentro da família, e especialmente com as famílias dos vizinhos, e logicamente a minha família, dadas as características inclusive de pragmáticos e idealistas, depois ainda o meu filho nasceu de parto difícil, minha filha nasceu de cesárea, então tudo isso vai dar características diferentes nas personalidades. Então a família contou realmente, porque eu diria assim que ela foi o meu conjunto de cobaias naturais e permanentes. Durante todos esses anos eu pude ir observando como se podia fazer a qualificação das pessoas. O senhor dá um exemplo aqui falando que a Adelaide Terezinha, sua esposa, a dona Terezinha, como a gente conhece, sim, ela é pragmática porque era esperada menino? Não, ela é pragmática porque é a primeira filha do casal. Sim. O primeiro filho, a filha, né? Que aí existe o seguinte, que os pragmáticos são o primeiro filho e primeira filha do casal. Então ela é a primeira filha e muito esperada ao homem, porque já na família se tinha um desejo de ter o filho masculino, família italiana, etc. Então tudo isso deu a ela características bem específicas e bem práticas. Enquanto eu era idealista, esperado menina, muito mais sensível, muito mais bonzinho. Então, até nesse final de semana mesmo nós conversávamos sobre isso. Por quê? Porque a Terezinha sempre me orientou, me ajudou a ter cuidado e não me precipitar em projetos que poderiam levar o Instituto à falência.
E os seus 2 filhos também são pragmáticos? Então Meus são 2 3 filhos são pragmáticos e só o senhor idealista? E agora nasceu um neto idealista, que temos 2 filhos, 2 netos, um é o mais velho, logicamente, é o pragmático, e o segundo é o idealista. Ok. Então, chegou mais um idealista para mim. Mais um. Não está mais sozinho agora no Não, time. é isso aí. Doutor Pedro, fala um pouco sobre a colaboração do Max Maltz e como foi a participação dele nesse processo. Bem, o Maxwell Maltz é um americano que é cirurgião plástico, e ele percebe que a plástica da psique, da mente humana, é mais importante que a do corpo, fazer plástica. E aí então ele vai estudar psicologia, depois vai estudar hipnose e poder da mente, onde ele se encontra. E Maxwell Maltz vai escrever um livro que se chama Liberte Sua Personalidade. Desse título desse livro que eu tirei o título do livro Liberte Seu Poder Extra, que todo mundo conhece dentro do Sistema Grisa. Então, o Maxwell Maltz foi muito importante porque ele dá toda uma visão mais amplificada e prática de como o ser humano funciona e quais as características de personalidade e como também pode ser. E ele enfatiza muito a questão do poder do subconsciente, que ele diz que o nosso subconsciente é um servomecanismo, que devia funcionar como servomecanismo, como mecanismo a serviço do consciente, do ser humano racional, do ser humano como gente de verdade. Perfeito. Doutor Pedro, fala um pouco então sobre o José Valdomiro Pereira, que foi outro psicólogo que lhe ajudou bastante. Bem, o José Valdomiro Pereira eu conheci em Canoinhas, no norte do estado, quando ele era professor da ADVB, mas que ia lá na faculdade de administração dar matérias dessa área. Ele inclusive dava aula de psicologia, etc. Então, o José Valdomiro Pereira, para mim, ele foi muitíssimo importante, porque ele também me trouxe os conhecimentos iniciais da área do esoterismo, um senso crítico, vamos dizer, sobre tudo que é religioso. Mas era uma crítica não para destruir, não para maldizer, mas sim para buscar entender a relação de um fenômeno com o outro, como uma coisa se manifesta de um jeito a partir de uma crença, e parece se manifestar de outro jeito a partir de outra crença. E aí que ele me ajudou, inclusive, não só a definir melhor as personalidades, mas também me ajudou a perceber que a fé é o poder maior do ser humano, mas a fé não obrigatoriamente uma fé religiosa, mas sim a fé em uma crença em algo importante. Então, quando você fala que você tem que ter o seu sonho, se você não acreditar no seu sonho, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas que vai dar suporte para você crer no seu sonho, não precisa ter obrigatoriamente um aspecto de ordem religiosa. Ok. Na escola católica de parapsicologia, o senhor também teve algum apoio, contou com a ajuda do Frei Alvadi, isso? Isso, o Frei Alvadi, que participou conosco durante 10 anos aqui nas pesquisas dos fenômenos paranormais e também das personalidades depois. Então, o Frei Alvadi, ele vem representando uma das maiores escolas, ou setores da escola católica, que é dos capuchinhos. Então, porque temos na escola católica, temos 3 correntes de estudos da própria paranormalidade. Um que é dos franciscanos, dos capuchinhos e o mais conhecido que é o Quevedo, que é dos jesuítas. Então, aí a gente dá para perceber que dentro de uma mesma religião é possível dar enfoques diferentes nesses estudos, de acordo com a especialidade de cada um na sua abordagem religiosa, inclusive. Outra pessoa que prestou bastante contribuição para o senhor, eu acho que foi um dos primeiros parapsicólogos, é isso? O Henrique Dallò Pagnocelli? Isso, porque o Henrique Dallò Pagnocelli foi meu primeiro discípulo, vamos dizer, que eu preparei de fato para ele colaborar comigo na ministrar cursos, etc., que ele era de Blumenau, eu fui a Blumenau, o César, já falei outra vez aqui, que o César Antônio Grisa, o nosso filho, ele manteve o instituto e a própria livraria, e ele promovia cursos breves naquela época, dos anos 80, lá em Blumenau. E daí, em
no início de 90, o Dalal Pagnoncelli veio me procurar por causa de um parente dele, de um familiar, que estava precisando ajuda, que não tinha conseguido na área médica sobre a síndrome do pânico. E aí ele percebeu que deu resultado, tivemos resultados importantes, e a pessoa se libertou da síndrome do pânico, e a partir daí ele se interessou no assunto, e ele tinha acabado de deixar a ordem religiosa dos franciscanos, que ele era padre, então, e a partir daí, então, ele foi o meu primeiro discípulo, e percebi que isso podia me ajudar, porque eu percebi que ele era muito prático também em alguns aspectos, porque na época a gente dava cursos e vendia livros, já estávamos no início da nossa editora. Então, o Dalal Pagnoncelli foi o cara que de fato levou a sério o sistema Grisa, passou a aplicar e também me ajudou nas pesquisas. Depois é um dos fundadores do CAOP, do nosso curso, que estamos iniciando uma nova turma agora em agosto. E qual foi para o senhor o maior desafio durante todo esse processo de criação do sistema Grisa até chegar ao que nós temos hoje? Bem, o maior desafio foi, vamos dizer assim, enfrentar o preconceito da parapsicologia, porque ainda hoje, às vezes as pessoas dizem, não devia nem falar mais em parapsicologia, devia falar só em sistema Grisa. Mas eu digo, eu sou como aquele gaúcho que não vira coxo de onde comeu uma vez. Então, eu digo, como eu comecei tudo em parapsicologia, e para mim ainda a parapsicologia pode me dar fundamentos para enfatizar alguns aspectos que hoje são estudados também, em parte pela psicologia e, acima de tudo, pelas neurociências. Mas, eu digo, para mim, dentro do IPAP, então o preconceito maior, a dificuldade maior, surgiu a partir do preconceito que parapsicologia é coisa de diabo, é coisa de espírito, é coisa de maluco, e assim por diante. Então, só que eu percebo hoje quanto foi acertada o meu posicionamento em relação a isso, porque eu percebi que pela manifestação dos fenômenos paranormais havia algo muito importante que podia ser estudado e que até agora não tinha sido entendido direito. Então eu digo, como Giordano Bruno descobre que a galáxia, que a Via Láctea não é apenas uma estrada branca para os anjos andarem, e sim é a Via Láctea, aliás, é a nossa galáxia, e daí vem toda a revolução sobre o heliocentro e assim por diante, o heliocentrismo, que foi muito debatido, eu digo, mas ele foi abriu as mentes, abriu os horizontes para uma nova história humana, porque isso não é só algo superficial, não é só o aspecto geográfico que vai ser mudado, porque daí não é mais geocentro, é heliocentro e assim por diante, vai se caminhar para isso, vai se descobrir o sistema solar, como funciona o sistema solar. Então tudo isso vai mudar absolutamente a história da espécie humana nesse planeta. Mas, então, aqui, em relação aos fenômenos paranormais, também podemos revolucionar a história da mente do estudo da mente humana, mas, acima de tudo, estudo dos próprios seres humanos. E, nesse sentido, é que essa dificuldade que se manifestou inicialmente, e tinha até um amigo que eu já citei várias vezes, que era lá da Fundação Espírita, que ele me dizia assim, Grisa, Pedrinho, não se arrisca aí a começar a atender em parapsicologia, porque daqui a pouco você pode ser processado pelos psiquiatras e pelos psicólogos, etc. Aí eu dizia que porque você sempre tem que ter um apoio grande, senão não resolve. E o grande é mais importante do que externamente, é a mente humana. Então eu me apoiei num ponto que para mim foi fundamental, de que Deus precisa ser, se Deus é o Criador do Universo, como já dizia o Giordano Bruno, o universo, e Deus é infinito, o universo tem que ser infinito. Então eu pensei, se Deus é perfeito, o ser humano tem que ser também.
Então, a partir daí, eu disse que, na verdade, o ser humano teria muitas coisas a serem qualificadas e a serem melhoradas e serem entendidas para poder se avançar. E eu digo que hoje, essa questão que estamos diante de um mundo cheio de dificuldades, cheio de conflitos, é um desafio que está presente no ar nesse momento, exatamente, ou muda-se o ser humano, ou o ser humano acaba com o planeta, se não acabar com mais coisas. Então, nesse sentido, eu sempre investi nesse processo, e o nosso próprio curso é realmente uma amostra de como se pode transformar a vida humana, qualificar a vida humana na área dos conhecimentos, na área dos sentimentos, na área dos relacionamentos, na área, enfim, de tudo que pode aperfeiçoar o ser humano e na sua relação com as outras pessoas, em sua relação com o mundo à sua volta e, inclusive, digo, percebendo aí que a ecologia veio para salvar a parte mais da vida relativa às plantas e animais, mas eu digo que a ecologia maior é salvar o ser humano. Ok, perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós já voltamos com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Até já! Voltamos com Grisa TV, um olhar pangrisiano. Dr. Pedro, gostaria agora que o senhor falasse um pouco para a gente o que de fato o aluno vai estudar no primeiro nível do curso de preparação do parapsicólogo e terapeuta do Sistema Grisa. Bem, no primeiro ano, exatamente, vamos estudar aquilo que foi misterioso durante muito tempo. E ainda é misterioso hoje para a maioria das pessoas. E que é o estudo da fenomenologia paranormal, especialmente, eu falo sempre da paranormalidade. Porque a paranormalidade, ela é um fenômeno espontâneo. Mesmo, eu digo, quando essa manifestação dos talentos humanos da paranormalidade é encaminhada adiante por crenças e por seus ritos, pela sua estrutura de suas doutrinas, nós vamos ter o quê? Na verdade, várias formas de, se você observa, analisa, eu fiz estudo comparando religiões, então dava para perceber que a paranormalidade, ela tinha nomes diferentes, mas na sua essência era sempre o mesmo conjunto de resultados que vinham a partir daquela crença, a partir daquela doutrina religiosa, a partir daquela doutrina mística ou aquela doutrina esotérica. Tudo se acaba centralizando essencialmente no mesmo aspecto. Então, esse fato faz com que a gente estude no primeiro ano do curso a paranormalidade espontânea, depois a paranormalidade treinada de acordo com as diferentes crenças e as diferentes religiões.
porque de acordo com cada conjunto desses ensinamentos, desenvolve-se a paranormalidade em um aspecto. Então, depois se percebe mais que, na verdade, comparando os resultados das diferentes crenças, ou das diferentes religiões, etc., você vai perceber que esse enfoque da paranormalidade, ele recebe várias amplitudes. Então, nós vamos ter, inclusive, aí, por exemplo, tem um psiquiatra que trabalhou comigo no início do curso, que dizia que os padres e as freiras eram todos paranormais. Daí nós vamos descobrir que os pais de santo também são todos paranormais. Que outras religiões, outras doutrinas, então, dentro desse aspecto, se estuda, depois vem a yoga, que também vai canalizar o estudo da paranormalidade de uma forma mais prática, vamos dizer assim. E assim nós vamos perceber que, nesse primeiro ano do curso, nós vamos estudar todas essas manifestações sem preconceito e sem conceitos pré-estabelecidos, como se fossem imutáveis ou como se fossem... Porque quando estamos trabalhando na manifestação da paranormalidade, aí nós estamos olhando sob a ótica das aparências. Mas aí que vamos descobrir o quê? Que a essência é a mesma, mas as aparências são diversas, de acordo com as situações em que isso se desenvolveu, de acordo com a geografia, a história e o desenvolvimento sociológico da espécie humana nesse planeta. O senhor fala também em um foco inusitado nesse primeiro nível do CAOP. O foco inusitado desse primeiro nível é o quê? Perceber que aquilo que foi dito no início, que o ser humano pode evoluir muito. Nós temos muita coisa para evoluir ainda. Então, o inusitado é perceber que a energia mais poderosa que conduz a espécie humana nesse planeta não é energia física, não é energia biológica, não é energia... sim, é a energia mental. E que para trabalhar, não basta trabalhar não precisa só se trabalhar com os músculos humanos, todos os animais, as forças das máquinas, etc. E sim que a mente humana poderá substituir, e já substitui, muitos resultados. Logicamente que os resultados que dependem de elementos mais subtis, de menor peso, vamos dizer assim, sob o ponto de vista físico e biológico, fica mais fácil de atuar. Por exemplo, deixar uma pessoa contente é mais simples, sob muitos aspectos, do que fazê-la ficar rica. A pessoa ser feliz é mais simples e mais fácil do que transformar um miserável em um milionário. Certo. E assim por diante. O senhor tem uma afirmação que eu gosto bastante, queria que o senhor comentasse, de que o ser humano é 1000 vezes mais capaz do que jamais sonhou. Isso, porque exatamente atrás disso se esconde tudo isso. Quem ia supor que nós estaríamos hoje nesse avanço tecnológico que nós estamos? Isso há 50 anos atrás, especialmente na área da informática, etc. Mas assim... toda essa transformação que vem a partir do estudo do heliocentro e dos novos conhecimentos humanos, a questão de como se perceber o que tem de bom numa religião e o que tem de atrapalhado. Tendo esse senso crítico muito equilibrado, vai fazer isso funcionar. Então, o inusitado nesse momento é a percepção de que o ser humano é muito mais capaz do que se pensava e que é muito mais prático do que se dizia. E eu digo, no nosso instituto, no nosso curso, inclusive, nós mostramos essa evolução de que o ser humano tem muito mais facilidade do que se pensava em compreender as pessoas e compreender a si mesmo, que é muito mais prático, vamos dizer assim, o ser humano desenvolver atividades produtivas que podem produzir muito mais, inclusive na área dos vegetais, na área dos animais. Tudo isso pode se qualificar com a colaboração da mente humana, e não só com os aspectos bioquímicos, biológicos ou físicos. Então, esse é o aspecto que eu diria assim, mais inédito dentro do curso como um todo, especialmente no primeiro ano. Então a gente pode afirmar que o poder da mente é superior ao poder biológico, ao poder dos músculos? Sim, uma tese minha é que o mental vale mais que o biológico.
E o estratégico vale mais que o genético. Por que eu criei essa expressão, o estratégico é mais importante que o genético? Observando as consequências da vida intrauterina. O que a gestante pensa, o que a gestante vivencia, e ela vivencia isso tudo como um ser só junto com o bebê que está gerando. Então, com o futuro cidadão que está sendo esperado. Então, nós vamos perceber que o ser humano pode desenvolver capacidades muito maiores de acordo com o que com a fé, podemos dizer que a base é isso mesmo, da gestante. Então, eu digo hoje que eu observo que algumas pessoas, especialmente aqueles que são filhos de mães que têm muita fé e que confiam muito em Deus, no processo terapêutico é muito mais rápido para resolver as questões. Somando isso também, sem deixar de lado o aspecto do conhecimento de como de fato funciona a mente humana. O senhor também fala sobre os insondáveis limites da percepção extrasensorial, APS. Isso. Então veja, por quê? Os insondáveis limites porque você pode se comunicar com uma pessoa que está no outro lado do mundo ou que está no outro planeta, que está no outro continente. Então isso é sob um aspecto. Isso é possível e de forma muito clara. E muitas vezes nós já estamos em comunicação. Nós estamos em comunicação, por exemplo, com um japonês, né? Só para falar de alguém que está do outro lado do planeta. Mas que essa ligação, antigamente se achava que era mero acaso, que era tudo coincidência. Não, se você de repente é um brasileiro, uma brasileira, e de repente vem morar no Brasil uma pessoa de outra nação, de outra raça, e se encontram e parece que a gente já é conhecido, ou mais ainda, surge daí um casamento excelente, que vai durar a vida toda. Isso foi mera coincidência? Isso é tal de alma gêmea? Não, é porque essas pessoas, telepaticamente ou pela PES, já se comunicavam entre si há mais tempo. Gostaria então que o senhor concluísse em um minuto fazendo um convite para as pessoas fazerem a matrícula para essa nova turma que está aberta aqui em Florianópolis. Bem, gente, muitas vezes nos nossos cursos, a gente anuncia os cursos, faz divulgação, etc. Só que depois que nós encerramos as matrículas, é que aparecem muitos candidatos que querem ingressar depois. Nós até temos condições de permitir que alguma pessoa inicie, agora que nós temos o curso mensal, que a cada mês nós temos um encontro de estudos. Então, eu digo, às vezes dá para até a pessoa ingressar lá no 3º mês, depois que foram encerradas as matrículas, desde que respeite alguns aspectos e que a gente dá até condições para que a pessoa recupere as aulas que não teve. Mas isso já é uma ginástica para você se qualificar. Mas então nós estamos na próxima turma e realmente eu sempre digo, seja bem-vindo à família mais feliz do Brasil, fazendo o nosso curso. Então nós iniciamos o nosso próximo curso, próxima turma de Florianópolis, a turma 2015, dia 22 de agosto deste ano. Então, sejam bem-vindos à família mais feliz do Brasil e se dedicando na ampliação não só dos conhecimentos humanos, mas da qualidade de vida dos seres humanos e dos resultados todos que você pode qualificar em qualquer aspecto da vida. Perfeito. Com isso, nós terminamos o programa de hoje. Este programa reprisa no sábado, às 19h30, às 7h30 da noite. E na quinta-feira que vem, às 21h, nós nos encontramos aqui novamente com mais episódio inédito de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Muito obrigado pela sua participação e boa noite.